Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Últimos Traços, capítulo 22, parte 4. Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel descera as renovações reparadoras. João da Azevedo e Amadeu Ferrari igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. E há 8 anos, já que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos, este último preza de desgostos e inconsoláveis remorsos. Nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu, para o Brasil ainda, solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e o mínimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia. O suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor de escravatura que fora. E não sei, Deus meu, por que me não encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre, quando até mesmo o Roberto de Canalejas não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação. E quando Ritinha de Cássia, a linda e encantadora vigilante que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados de penitente, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Nas pelejas planetárias não existirá tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável, fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada. Preferiu antes servir a causas mais vastas, desdobrando-se em atividades em prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, coração evolvido para as altas aspirações, capaz por isso mesmo de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Amavam-se. Bem cedo percebi-o, e enquanto traço estas linhas, ponho-me a pensar sobre a ceucitude da bondade do Senhor dos mundos e das criaturas, que permite à alma humana tais compensações depois do ressurgimento das trevas do pecado. Rita será, na terra, como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil que, no círculo familiar terreno, se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as e animando-as, aquecendo-as sob as doçuras dos seus afetos, ao mesmo tempo em que, por meio de virtuosos exemplos, as impulsiona para os caminhos da vitória. No vasto dormitório do internato de Cidade Esperança, onde habito desde os alvores do ano de 1910, só existem novatos. Às vezes, profunda desolação vem acabrunhar minha alma, como alguém que, vivendo na terra há muitas décadas, se visse deserdado da presença dos amigos e familiares mais queridos, contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno de sua velhice, na qual o gelo das íntimas agonias se aquartela, tornando-o incompreensível e intolerável no conceito dos moços que agora lhe povoam os dias. Os leitos dos meus velhos amigos são hoje ocupados por entidades outras que, conquanto também afinadas por idênticos princípios e ideais, não estão a mim tão ternamente estreitadas pelas cadeias forjadas no tempo e nos infortúnios em comum. Ali está a janela de balaústres abordados, ampla, dividida em 3 arcos de fino lavor artístico, lembrando construções hindus sublimadas por uma classe superior. Ao amanhecer, Belarmino se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto na patena augusta da prece. Aqui, a mesa singela em que me parece ainda ver debruçado o vulto constrangido e triste de João da Azevedo, exercitando a programação das atividades convenientes ao seu caso nos campos carnais. Acolá,
dispostos pitorescamente sob os cortinados olentes das gargalhadas do parque, os bancos onde eu e meus velhos companheiros de infortúnio nos recreávamos. Falando das esperanças que acendiam energias novas em nosso imo, contemplo esses pequenos nadas e as lágrimas me acorrem aos olhos. São as saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-los sem sentença, à procura de solver as dívidas incômodas da consciência. Jamais, no entanto, me deixei ficar ocioso. Procuro serenar o coração entristecido ao lado de meus caros conselheiros, dando-me ao afã de servir os mais sofredores do que eu, reparto-me entre as tarefas do hospital e variadas outras incumbências ao meu alcance, tanto na crosta do planeta como no perímetro de nossa colônia. Únicos limites em que poderei transitar enquanto não apresentar à grande lei os testemunhos devidos. Mas nada disso será capaz de arredar das minhas ansiosas preocupações o juízo que de mim mesmo faço, juízo depreciativo daquele que se sabe que principia a incorrer em novas faltas, agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam. Dir-se-ia que não passo de um inescrupuloso parasito a ocupar locais que melhor caberiam a outrem, e o rubor me cobre as faces sempre que, pelas alamedas pitorescas da cidade, me entrecruzo com Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Sori Omar, os quais há muito me dispensaram de suas aulas, até que, com a experiência do Renascimento, possa eu dignamente provar os valores adquiridos. Sorriem-me bondosamente, contemplam-me com interesse, mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo a perquirirem em minha consciência a razão porque me não animei ainda ao cumprimento do dever. Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmán muito me têm aconselhado nestes últimos tempos. Antes de partir para a reencarnação, fez Roberto que se estreitassem minhas relações de amizade com seu antigo sogro e amigo, recomendando-lhe ainda que, se não olvidasse de a mim narrar algum dia a história dramática de Leila, cujo amor transportou as culminâncias da dor o coração de ambos, tenho sorvido sob sua assistência frequentemente, o que me forneceu vasto campo de trabalhos no setor terreno, pois, como sabemos, é ele o chefe da seção de relações externas. Sob sua orientação, tenho visitado os amigos de outrora, agora de volta ao cárcere carnal. Há cerca de 2 meses regressei de um estágio de 12 semanas nas plagas brasileiras, onde serviços de experiências no campo da propaganda das verdades sublimes que hoje me edificam, absorveram minhas preocupações. Levou-me o bom mentor a visitar Mário Sobral, reencarnado em certa capital tumultuosa do Brasil. Não me contive e deixei-me prorromper em copioso pranto à beira do grabato em que vi repousando o corpo mutilado do desgraçado amante e assassino da formosa Eulina. Sua habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e folhas de zinco, arruinado pelo tempo, a expressão da mais sórdida miséria dos brasileiros, jungidos aos fogos de expiações dolorosas, na reconstrução sublime de si mesmos, mas é também o único lar que convém à reencarnação de um antigo boêmio, vaidoso dos dotes físicos que pelos antros de vadiagem brilhante e pela infâmia dos lupanares desbaratou a herança paterna honrada e dificultosamente adquirida nos labores campestres. Andrajosamente vestido, pés descalços crestados pela continuação do contato com as pedras e poeiras das estradas em que transita, mutilado das mãos, cabelos ainda revoltos, despenteados, tal qual ouvíamos desde o Vale Sinistro no Invisível, traços fisionômicos semelhantes aos que conhecíamos no além, enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia como os canais faríngeos,
o que o leva frequentemente a que outrora, em Lisboa, ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável, que a providência lhe permitira a fim de que, ao seu contato virtuoso, se munisse de boa vontade para realizações honestas, pobre, miserável, mesmo faminto, porque não foi depositar o fiel do pretérito dos bens materiais que o céu lhe confiara, antes dissipou-os deles, se valendo para a perversão dos costumes. Analfabeto, uma vez que universitário em Coimbra, na existência pregressa, não aproveitara para nenhuma finalidade nobre e a rica cultura intelectual com que a ciência das letras o dotara, antes deixou-se resvalar para a improdutividade, conturbando-se na bruteza dos costumes e incapacidades morais para a edificação de si mesmo, como dos semelhantes. O que eu tinha agora sob o meu olhar, apavorado, já não era aquele Mário cujo verbo brilhante e farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria, mas um infeliz mendicante que estendia súplicas à caridade dos transeuntes. Era a ruína social reduzida ao mais baixo e amarguroso nível que me fora possível contemplar. E, por isso mesmo, prorrompi em pranto compadecido e angustiado, mas, ao meu lado, Ramiro de Guzmán sorria enternecido, tentando reconfortar-me com a luminosidade consoladora das sábias apreciações emitidas.